Esse almoço, nessa linda e atípica manhã de sol em Curitiba, marca o término do nosso primeiro ano de gestão à frente do Instituto dos Advogados do Paraná. É por isso que aproveito a oportunidade para, mais uma vez, renovar nosso agradecimento pela confiança depositada em nosso nome e em nosso trabalho. De janeiro até aqui, foram diversas mesas, painéis, palestras e lançamentos de obras que foram realizadas sempre com o apoio de nossos associados e departamentos, além de diversos outros eventos apoiados com o selo IAP. Os 106 anos do Instituto impõem um altíssimo padrão de qualidade, cuja manutenção é, por si só, desafiadora. Porém, os tempos turbulentos e difíceis vividos tornam o desafio ainda maior. O momento atual é de grande dificuldade para a advocacia e para a sociedade. As incertezas, a insegurança jurídica são suas marcas. Parece até que a Constituição e a legalidade são substituídas por surtos despóticos ocasionais, disfarçados sobre o manto de nobres pretextos. Felizmente, senhor prefeito, é justamente nessas piores obras que me lembro do crítico literário Wilson Martins, quando escreveu que o Paraná é um Brasil diferente. O IAP, enquanto expressão de uma das facetas da cultura jurídica paranaense, segue fiel aos seus propósitos estatutários, mantendo-se sempre vigilante na tutela do Estado Democrático de Direito, das instituições públicas e da legalidade. Não se descura também da solidariedade social. Este ano, mais uma vez, o Instituto apoiou uma série de ações sociais e, neste final de ano, convido a cada um dos associados a participar da nossa arrecadação de doações para o Lar Mãe Maria, cujos detalhes serão veiculados pelo nosso Departamento de Responsabilidade Social e também nas redes sociais do Instituto. O IAP, presidente Marilena Winter, caríssima associada, presidente da OAB, vive e vive pulsante. O peso da tradição, aliado à constante preocupação com o presente, mantém a nossa relevância não só no mundo jurídico paranaense, como no mundo jurídico brasileiro. Prova disso é o fato de que, para além de fomentar discussões sobre aquilo que há de mais relevante e vanguardista no cenário jurídico, o IAP também tem se colocado à frente dos temas afetos à advocacia e ao direito na política nacional. Ontem mesmo, em Belo Horizonte, após a Conferência Nacional da Advocacia Brasileira, nós, da Federação Nacional dos Institutos dos Advogados do Brasil, que honrosamente integramos desde a fundação, nos reunimos em Assembleia Geral para eleger a nossa nova diretoria, que agora conta com o nosso sempre presidente, Tarcísio Araújo Credes, como vice-presidente nacional. A interlocução promovida pela Federação, cuja direção contará com um representante nosso, paranaense, é muitíssimo frutífera. Permite o diálogo com outros institutos centenários como o nosso e o impacto do Paraná em demandas que extrapolam nossas fronteiras estaduais. Desde o início da gestão, tenho dito que o que nos move é mais do que simplesmente celebrar os 106 anos de história do Instituto. É preciso também olhar para o futuro, inspirado em nossas tradições, pensando em nossos próximos 106 anos. Nossa continuidade, nossa importância dá-se justamente em razão de encontros como este. São estas oportunidades de convívio e de confraternização que ajudam a tornar o IAP o que ele é. Os nossos associados hoje recebidos ganham uma missão especial, passam a ser também bastiões das nossas tradições e propulsores de nosso futuro. Após rigoroso processo de admissão, nosso conselho aprovou e hoje tomam posse 11 novos associados. Como é nossa tradição, chamo à frente o nosso associado Francisco Augusto Zardo Guedes
para que faça o discurso de acolhida de nossos novos associados e renda as homenagens do Instituto dos Advogados do Paraná ao nosso saudoso sempre presidente e decano, Dr. Eduardo Rocha Virmon, que recentemente nos deixou. Dr. Francisco. Boa tarde, meu caríssimo presidente Guilherme Lucchesi. Agradeço o generoso convite para saudar os novos associados do nosso centenário Instituto dos Advogados do Paraná. Em sua pessoa e na pessoa da doutora Marilena Winter, presidente da OAB Paraná, cumprimento todos os advogados e advogadas presentes. Ministro Breno Medeiros, desembargador Coimbra de Moura, desembargador Telmo Xerém, na pessoa de Vossas Excelências, cumprimento todas as autoridades aqui presentes. Senhor Prefeito Municipal, Rafael Greca, em sua honrosa presença, peço licença para, ao saudar os novos associados do Instituto dos Advogados, reverenciar a memória de outro grande cidadão curitibano, que, assim como o senhor, fez da arte e da cultura uma razão de viver, Eduardo Rocha Virmon. Esse é o primeiro evento do IAP desde que Virmon partiu. E não digo perdemos Virmon. Dr. Eduardo, como eu o chamava, teve uma vida completa. Foi um dos maiores advogados de sua geração. Contribuiu para o restabelecimento da democracia, formou uma família linda. Virmon partiu para reencontrar Dona Lélia, sua companheira de toda a vida. Eu fui estagiário em seu escritório. Na época, Dr. Eduardo, que presidira o IAP e a OAB, tinha recém deixado o cargo de secretário de Estado. Primeiro da Cultura, depois da Justiça. Era uma figura mítica para um jovem estudante de Direito. Graças aos desígnios de Deus, nossos caminhos nunca se distanciaram. Mantive o convívio com ele, com Eduardo Alberto, Daniel, amigos queridos, advogados talentosos que herdaram do pai, entre outros predicados, a inteligência e o bom humor. Mas isso é tema para outras homenagens. Assim como o Virmon, do Café das Belas Artes, o Virmon que escrevia sobre literatura e arte na Gazeta do Povo e no Diário do Paraná. O Virmon que comandava na Rádio Colombo programas dedicados ao jazz e à música clássica. O Virmon, membro do Instituto Brasileiro de Filosofia. Como escreveu Helena Collodi ao recepcioná-lo na Academia Paranaense de Letra, na relação de seus trabalhos, contamos mais de 150 estampados em jornais e revistas, aguardando reprodução em formato de livro. Trabalhos importantes, versando os mais variados assuntos que mereceriam tratamento mais cuidado pelas entidades culturais. O que quero enfatizar aqui, perante nossos novos associados, é o Virmon advogado. No seu discurso de posse na presidência da OAB, Virmon resumiu o papel do advogado em 3 níveis. Primeiro, na intimidade dos seus trabalhos. Segundo, na contribuição para o aprimoramento do sistema de justiça. Terceiro, na defesa do Estado de Direito. E foi exercendo esse papel que Eduardo Rocha Virmon marcou seu nome na história ao liderar, ao lado de Raimundo Faoro, a 7ª Conferência Nacional da Advocacia, um marco na redemocratização do Brasil. A Conferência de 78 será sempre a Conferência de Faoro e Virmon. Virmon cumpriu sua missão. Aos novos associados, todos os nomes destacados, com publicações relevantes, digo que temos o dever estatutário de levar esse legado adiante. O Estado Democrático de Direito é sempre uma construção incompleta. Temos eleições periódicas, mas temos muito a avançar em termos de liberdades públicas, instituições republicanas e de uma sociedade menos desigual. E que não nos falte coragem. Em 79, no discurso de saudação ao novo presidente do Tribunal de Justiça, Virmon criticou a tortura, a censura e o arbítrio. O general que comandava a nossa região militar abandonou a solenidade. Dizem que queria prendê-lo, mas foi demovido da ideia pelo governador Jaime Canet. No dia seguinte, o Jornal do Estado de São Paulo estampou: discurso deixa de general irritado. Entrevistado, Virmon respondeu: democracia é isso. É um direito que cabe ao general. Se não gostou do discurso, ele tem todo o direito de divergir. Não cometi nenhuma ofensa.
A difusão do conhecimento jurídico é outra missão presente em nosso estatuto, cada vez mais necessária diante da incontrolável profusão de faculdades de direito. Em 2022, eram 1.800, verdadeiras usinas de diploma, como dizia o nosso saudoso professor René Dotti. A contribuição dos advogados para o país será efetiva na medida em que seja fruto de estudo, do pensamento crítico, como propunha Virmont. Dizia ele, vamos ler, reler e treler, para pensar com o nosso pensamento, para escrever a linguagem que esclarece as ideias. Mas a advocacia e o nosso instituto não são feitos apenas de embates, mas de momentos de confraternização, do nosso almoço-palestra, dos nossos jantares de aniversário. Conclamo nossos novos associados a desfrutarem das atividades do nosso instituto, invocando uma vez mais a sabedoria de Virmont, que, ao receber a medalha Vieira Neto, assim encerrou o seu discurso. É bom estar vivo, dizia um personagem do Aldous Huxley, tomando o chá das 5. Vamos tomar o chá das 5, o uísque das 7, o vinho das 8. Vamos em frente, vamos continuar a faina, a luta, para que transformemos o trabalho e o amor em prazer de todo dia. Viva Eduardo Rocha Virmont, viva o Instituto dos Advogados do Paraná, sejam muito bem-vindos nossos novos associados. Muitíssimo obrigado pelo belíssimo discurso e merecidíssima homenagem, Dr. Francisco. Eu peço que o Zardo continue à frente para que me auxilie na entrega dos certificados aos novos associados, que passo a nominar. Dr. Ariel Medeiros Garcia Viana. Dr. Daniel Laufer. Dr. Erlon Cene de Oliveira. Dr. Giovanni Gionedes. Doutora Grace Jacomassi. Doutora Carla Ferreira de Camargo Fischer. Doutor Leandro Souza Rosa. Doutora Maria Francisca dos Santos Acioli Fumagalli. Doutor Rafael Guedes de Castro. Dr. Roberto Ribas Tavarnaro. E Dr. Rodrigo de Oliveira Franco.
Estes são, senhoras e senhores, os novos associados do Instituto dos Advogados do Paraná, a quem peço mais uma salva de palmas. Peço que todos os associados retornem à frente ao palco e façamos uma última foto. O IAP, senhoras e senhores, é feito de ações concretas, é feito de história, mas, acima de tudo, é feito dos nossos associados. Reforço aqui, uma vez mais, nossas homenagens ao Dr. Eduardo Rocha Virmon, de saudosa memória, e também ao Dr. Newton José de Ciste, que neste domingo completará 94 anos de vida. Ambos são baluartes da advocacia paranaense e brasileira, exemplos do sacerdócio que nossa profissão e da nossa alta cultura jurídica que nos une. E por falar em cultura e em cultura paranaense, passamos aqui ao nosso evento principal. Temos a honra de receber um dos maiores conhecedores de nossa cultura, o prefeito municipal de Curitiba, Rafael Greca de Macedo. O prefeito Rafael e sua autoridade sobre cultura paranaense dispensam apresentações. Graciosamente aceitou o convite do Instituto, estando conosco nesse momento de festa, para nos falar sobre o paranismo. Celebremos a cultura jurídica, celebremos nossa identidade regional e cultural. Com os senhores e as senhoras, o prefeito Rafael Greca. Muito obrigado. Boa tarde a todos. É uma imensa alegria e uma profunda honra para Margarita e para mim nós estarmos aqui com essa pleiade de personagens e personalidades do saber jurídico. Quero cumprimentar com muita alegria e muita honra o ministro Breno Medeiros, do Tribunal Superior do Trabalho, o nosso querido Guilherme Brenner Lucchesi, presidente do Instituto dos Advogados do Paraná, o reitor da Universidade Federal do Paraná, Dr. Ricardo Marcelo Fonseca, o presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura, o decano do Tribunal de Justiça, desembargador Telmo Xerém, o desembargador mais querido, que é o Xisto Fernandes, que é do meu coração e da Margarita, e, para não ficar com ciúmes, o desembargador José Laurindo também. Quero cumprimentar o doutor Ivan Leles Bonilha, corregedor do Tribunal de Contas do Paraná, a elegante e querida presidente da OAB do Paraná, Marilena Indira Winter, que é da nossa prefeitura, foi emprestada para vocês. A nossa querida procuradora Vanessa Volpe Palácios, o secretário de Administração Municipal Alexandre Jarchel de Oliveira, o advogado jovem e meu assessor de gabinete Lucas Navarro de Souza, o nosso querido chefe de gabinete Francisco de Assis, que também é advogado. Aliás, lá naquele gabinete, quase todos são advogados. Falta ainda a Cibele Fernandes Dias, que também é advogada e agora é uma das mestras do Natal. Uma salva de palmas, porque elas estão trabalhando bem. Quero cumprimentar o meu primo Eduardo Alberto da Rocha Virmon, filho e herdeiro do Eduardo de Macedo Rocha Virmon,
filho de tia Laurindinha, como dizia meu pai, e nosso já secretário de Cultura do Paraná. Me pediram que eu viesse falar sobre o paranismo. Na televisão de plasma ali, à minha esquerda, estarão alguns signos do paranismo. O primeiro deles são as calçadas de Curitiba. A genial invenção do grande Lange de Morretes, o notável artista plástico paranaense, que imaginou uma mandala ou uma semiótica paranista. Essas calçadas reproduzem o corte exato de uma pinha. E para quem conhece Pinhais e Pinheirais, como Margarita e eu conhecemos porque moramos na chácara São Rafael das Laranjeiras, no meio de uma reserva de pinheiros, quando também caem os pinheiros ou se seccionam os pinheiros, a seção de tronco de uma araucária é também um desenho de pinha, um desenho de pinhões. Essa semiótica fundou a arte paranaense. Pode voltar? Agora vamos adiante. Em 1900, era vereador de Curitiba o historiador Alfredo Romário Martins. Esse Alfredo Romário Martins, de privilegiada inteligência, que escreveu a primeira história do Paraná, publicada em 1898, como vereador ou como camarista, concebeu o brasão de Curitiba. Nós já éramos uma cidade. Por isso, a heráldica nos contemplava com o direito de, sobre o escudo da cidade, ter uma coroa murada, que é o símbolo da urbanidade. E os dois ramos das duas culturas típicas da época. Os trigais, onde os polacos, com trigo sarraceno, amassavam o pão nosso de cada dia, e os vinhedos, onde os italianos faziam o seu vinho escolhido, que depois nós todos descobrimos que não era grande coisa. Um dos maiores problemas que aconteceu logo que eu comecei a namorar a Margarita foi um almoço onde eu entrei com ela, estavam todas as tias, as 7 tias, os tios todos, e meu pai e minha mãe, lá na chácara, e o meu tio Olívio serviu um vinho da chácara e disse: "Você gostou?" A Margarita disse: "Horroroso." E a minha tia mais sábia, que era a tia Chiquita, disse: "Pode casar, é uma moça sincera." Bom, esse paranismo criado pelo Romário Martins remonta aos idos de 1910, 1903, ao centenário, ao cinquentenário do Paraná. O autor do hino do Paraná, o poeta de Guaraxaba, Domingos Nascimento, foi para o norte do Paraná, lá para as terras quentes do norte, para a região do Paranapanema. E lá ele ouviu alguém dizer: chamam Paraná essa terra que tem por capital Curitiba. Mas se lá é Paraná, aqui em cima, onde não nos dão bola, é Paraná-Pamonha. E esse ódio pelo Paraná provocou no poeta e também no Romário Martins a ideia de afirmar a grandeza e a força do Paraná a partir de Curitiba. Foi então que criou-se um centro paranista, que lançou um manifesto
em 1927, 10 anos depois do advogado negro e brilhante paranaense, Dr. Pânfilo Assunção, criar o Instituto dos Advogados do Paraná. O Manifesto Paranista dizia assim: paranista é aquele que em terras do Paraná lavrou um campo, vadeou uma floresta, lançou uma ponte, construiu uma máquina, dirigiu uma fábrica, compôs uma estrofe, pintou um quadro, esculpiu uma estátua, redigiu uma lei liberal, praticou a bondade, iluminou um cérebro, evitou uma injustiça, educou um sentimento, reformou um perverso, escreveu um livro e plantou uma árvore. Naquela época, já, o Alfredo Romário Martins sonhava em escrever o que depois fez com muita maestria, o Livro das Árvores do Paraná, que é também um manifesto pré-ecológico da qualidade das nossas madeiras e da beleza e pujança da nossa natureza. Pode passar? Eis Alfredo Romário Martins e eis a sua efígie de grande formulador do paranismo. O prefeito Jaime Lerner designou que a casa mais antiga de Curitiba, o remanescente do arruamento do século XVIII, ali no Largo da Ordem, fosse chamada de Casa Romário Martins. Na época, eu era um estudante de engenharia, meio inquieto com a ideia da família me confinar na Pedreira São Rafael e me obrigar a apontar caminhões de pedra. Eu não gostava desse destino. Então, eu pedi ao Jaime Lerner que me deixasse dirigir a Casa Romário Martins. E lá nós começamos um movimento cultural para provocar a materialização do setor histórico de Curitiba, o programa das unidades de interesse de preservação, o nosso imenso trabalho para restaurar a Igreja da Ordem, que Margarita e eu fizemos pessoalmente, e agora a Igreja da Ordem foi de novo restaurada, porque já se passaram mais de 40 anos, e o Museu de Arte Sacra será renovado e reaberto no próximo, para minha alegria, no próximo dia 8 de dezembro. Pois bem, desse Romário Martins, eu imagino ter a mesma seiva. Mas também seiva paranista tinha o grande gráfico e cineasta, dono da revista Ilustração Paranaense, o João Batista Groffi. Aquela outra imagem, volte lá, que é um poema escrito em forma de pinhão, foi a primeira capa da revista Ilustração Paranaense. A outra é a capa do nosso livro, onde o homem paranaense é a medida de todas as coisas. Não pode haver medida de mediocridade para quem é do Paraná. Se nós imaginarmos que nos pedia já o antigo paranismo que todos os homens fossem na escala vitruviana da altura e do porte das araucárias. Viva a ideia do paranismo e show mediocridade no Paraná. Bom, foram paranistas todos os grandes escultores. Os dois que a ferrovia patrocinou fossem morar na Bélgica, o João Turim e o Osako Paraná,
porque entenderam que eram meninos de talento, embora muito pobres, de muito talento. Um era o que na época a sociedade burguesa de Curitiba chamava de italianinhos, era o João Turim. O outro, Osako Paraná, era o que a sociedade de Curitiba chamava de polaquinho. Turim e Osako Paraná ganharam o direito de estudar na Escola de Belas Artes Real da Bélgica. E lá fizeram uma grande fama. E ganharam, inclusive, salões de arte de âmbito nacional, no Reino da Bélgica. E Turim foi mais longe, ganhou o Salão Nacional de Belas Artes de Paris. E um e o outro foram grandes e foram nossos, até que a Primeira Guerra Mundial, felizmente, os devolveu para nós. O Turim chegou a fazer, inclusive, uma pietà que está numa das igrejas da Normandia e que sobreviveu aos bombardeios da Guerra Mundial. E a sua última estátua na Europa, que era o Exílio, de proporções gigantescas, ficou no seu ateliê em Paris, que depois foi comprado pelo Brecheret e depois também foi frequentado pela Anita Malfatti, e no bombardeio se perdeu. Agora, graças a Deus, e também porque vocês, em sua maioria, me fizeram prefeito, a estátua foi refeita. Está lá no Parque São Lourenço, bem grande, bem bonita, em réplica a partir das fotografias. Também grande foi Erbo Stenzel, que era um alemãozinho. Então, essa santíssima trindade do paranismo é do DNA dos italianos, polacos e alemães que compõem a população de Curitiba, além da população tradicional dos negros, brancos e índios, o núcleo inicial da nossa cidade. Mas também veio para nós o Alfredo Andersen, o grande pintor. Esse veio por amor. Engajado num navio norueguês, ele desembarcou em Paranaguá, viu a mais linda das caiçaras, a bisavó do Tico, do Wilson Andersen Balão, e teve que voltar, engajado no navio, para as terras altas e geladas do norte. Mas subiu num navio comercial, voltou para Paranaguá e casou com a sua amada. E, para nossa alegria, depois de sentir muito calor, porque era um norueguês, ele veio morar em Curitiba, onde fundou um grande e apreciado ateliê de belas artes. E foi o pai da pintura paranaense. Mas também nós temos o Lange de Morretes, o grande formulador da semiótica, e o João Guelfi, que foi o pintor do teto do Paço da Liberdade, na Praça Generoso Marques. Se tiverem a oportunidade de ir a essa casa extraordinária, que já foi Museu Paranaense e que foi Paço Municipal, e que nós usamos hoje como uma espécie de casa de honra da cidade, poderão ver o Triunfo dos Deuses pintado por esse Guelfi, que morreu muito moço e não teve obra muito mais numerosa. Há outros pintores, Gustavo Koppe, Stanislau Traple, Waldemar Kurt Freisleiben. O Freisleiben morava na casa de arcadas venezianas que arremata hoje o Largo da Ordem. Ali onde eu fiz, no tempo do Jaime Lerner ainda, a nossa Casa da Memória. Era um lugar
onde eu vivi muito encantamento, porque a Margarita ia sempre me ver nos fins da tarde, olhar o Largo da Ordem, mas ela não ia olhar o Largo da Ordem, ela ia me ver. Eu adorava. Bom, também há o grande pintor Schiffelbein, que é o pintor do sapeco da erva mate, aquele quadro maravilhoso que conserva o Clube Curitibano hoje no seu acervo, mas que foi comprado pelo Salão de Primavera do Clube Concórdia, quando o Clube Concórdia existia. Esse quadro é interessantíssimo. E ainda há o pintor Oswaldo Lopes, tão paranista, que mandou que a funerária desenhasse um caixão em forma de pinhão, dando muito trabalho aos marceneiros. Bom, além da pintura, da escultura e da semiótica, o paranismo teve arquitetura. A casa do Dr. Bernardo Leinig, na rua José Loureiro, tinha, como nós podemos ver hoje, reproduzida por nós em réplica no Parque São Lourenço, tinha capitéis em formas de pinhas e pinhões e guirlandas de erva mate pendendo das tribunas. Essa casa foi demolida para ser construído no seu local um estacionamento e uma medíocre frutaria. Isso foi por alvará do município. E daí eu infernei a vida do Jaime Lerner e da Franchette Richibitter e de todo mundo que mandava na prefeitura, e nós criamos o programa das unidades de interesse de preservação, congelando 350 imóveis da cidade, que hoje compõem o rosto da cidade, que são o nosso setor histórico e as nossas casas antigas. O paranismo iria mais adiante. Pode abrir a imagem? Chegou na calcetaria. E quando foi os 300 anos de Curitiba, eu era prefeito, eu mandei fazer ainda mais paranismo nas calçadas, nesses bordados de petit pavé, com mármore branco, que são as pedrinhas brancas, diabásio preto, que são as pedrinhas pretas, e basalto do Rio Paraná, que são as pedras vermelhas. Hoje, o relógio do tempo oficial de Curitiba, do grande prefeito também paranista, Cândido de Abreu, é emoldurado por uma rosácea paranista que pode ser apreciada por quem sobe nos prédios da Praça Osório ou quem tiver coragem na roda gigante do Boticário no Natal de 2023. Pode passar? Desse paranismo primevo, o mais veemente é esse quadro manifesto do Lange de Morretes, que se conserva no Salão Nobre da Assembleia Legislativa do Paraná. A natureza compungida e abatida chora sobre a seiva do pinheiro derrubado. Esse quadro é um manifesto contra o aquecimento global. E o calor que tem feito prova a importância de um novo conceito que eu chamo a atenção de todos os advogados, deve presidir o direito no futuro, que é o conceito da injustiça climática. Porque os pobres, ao sofrerem com o aquecimento global, sofrem com as inundações, com os furacões, com os incêndios. Mesmo no mundo rico, que ainda usa carvão mineral, como usam ainda os Estados Unidos e a Alemanha, e inclusive usam aqui
nos fornos de cimento da Votorantim, da fábrica de Adrianópolis e da fábrica de cimento de Valsa Nova, nós estamos tentando substituir esse carvão mineral, que é altamente poluidor, por CDR, combustível derivado de resíduos, pelo que sobra da queima do lixo. A nova licitação do transporte coletivo que a Prefeitura está instruindo prevê que acabe o aterro sanitário, porque não há nada menos inteligente, mais ignorante, do que uma cidade que ganhou o título de cidade mais inteligente do mundo ainda enterrar o seu lixo. O enterro do lixo custa 6 milhões por mês. Pensem quanta coisa em educação, em cultura, em plantio de novas árvores, em hortas comunitárias, em fazendas urbanas, nós podemos fazer com esse enterro do lixo. Mas, continuando no paranismo, eu já falei da revista Ilustração Paranaense, quero falar da revista Divulgação, que durou muitos, muitos anos, e que num dos seus exemplares teve a Margarita por capa. Lembra-se disso? Eu já gostava de você. Não se formula a tua idade, porque você é eterna, de uma beleza eterna. Bom, e além da divulgação, o Poti e o Dalton Trevisan, o nosso vampiro, criaram uma outra revista paranista, objeto do meu livro também, que é a revista Joaquim. O Carlos Drummond de Andrade escreveu na própria Joaquim sobre a revista Joaquim. Disse: 2 jovens lá de Curitiba, capital do Paraná, cidade do poeta parnasiano Emiliano Perneta, resolveram fazer uma revista para meter o pau no Emiliano Perneta. O poeta entendeu isso e assim fustigou a ironia do também paranista, poeta da Ilha das Ilusões, do Passeio Público, o nosso parnasiano Emiliano Perneta. Além da imprensa, nós tivemos a música sublime, a música da sertaneja de Brasílio e Tiberê, o precursor da música paranista, a música de Augusto Stresser, o autor da primeira ópera paranaense, um Romeu e Julieta passado na Lapa, aonde Capuletos eram pica-paus e Montéquios eram maragatos. Ou a música de Léo Kessler, ou ainda a música do autor do hino do Paraná, o grande maestro Bento Mussurunga, que nós tivemos o privilégio de, já muito velhinho, conhecer e conviver com ele no ambiente da Casa Romário Martins. E havia ainda a música do maestro da banda da polícia, do maestro Romualdo Suriani, que regia óperas italianas nos salões da Sociedade Garibaldi. E a música do seu Antônio Melillo, professor de piano de muitas gerações, professor das minhas tias, Elisa Greca e Rosa Greca, na aula de piano, e também da grande musicista, professora Bianca Bianchi. Também ela, uma musa do paranismo. Na casa da mãe da Bianca Bianchi havia um quadro do De Bona com a Bianca Bianchi nua. E minhas tias iam tomar chá com a mãe da Bianca Bianchi na sua casa da rua Emiliano Perneta, e a velha ficava muito envergonhada. Mas daí ela imediatamente esboçava desculpas, dizendo:
Vocês sabem, a Bianca é artista, e artista tudo pode. Essa era uma história da minha infância. Bom, também importantes foram no paranismo o João Batista Groff como fotógrafo, o Augusto Weiss como fotógrafo, o Armin Henkel como fotógrafo e o Arthur Vischral como fotógrafo. E também no cinema, o Aníbal Requião e o Arthur Rude, além do João Batista Groff, que registrou toda a Revolução de 30 no filme Pátria Redimida. O Getúlio entrou na Rua 15, entrou na Rua da Liberdade, chegou na Rua 15, passou na Ótica Americana, que era do Dr. Pericaz, do avô da Margarita, ganhou um binóculo e, vendo o menino Groff, disse, você vai junto. E o menino disse, vou para onde? Vai para o Rio de Janeiro. Vou fazer o quê? Vai filmar a Revolução. E nasceu esse filme extraordinário que nós conservamos na Cinemateca de Curitiba, que se chama Pátria Redimida. Todo esse paranismo desembocou no Memorial Paranista, na nossa ideia de que não adiantava nós termos 190 esculturas escondidas, muitas delas ainda em gesso, ameaçando esfarelar, herdeiro do espólio do Jomar Turim. Daí a família Ferreira Lago, o meu amigo Samuel Ferreira Lago e outros amigos, resolveram fazer um movimento para comprar as estátuas dos herdeiros do Turim e fundi-las todas em bronze. E daí eu consegui esse prodígio que a Vanessa Wolff me ajudou a materializar, que foi criar o Memorial Paranista, sem encrenca do Ministério Público, com a bênção de todos os advogados, para a eterna glória do Paraná. Esse Memorial Paranista está lá no Parque São Lourenço, à espera das suas visitas. Ele também foi trabalhado de maneira marqueteira pela Margarita na loja Curitiba Sua Linda, com artigos ótimos para presente de Natal, que estão aqui à minha direita. Essa loja Curitiba Sua Linda está na Torre da Telepar, está no Jardim Botânico, está no Shopping Estação, em outros pontos da cidade, e representa também o paranismo. Mas tudo isso tem uma função de fundação, de criar o futuro. Porque se nós somos o bem que fazemos, nos dias em que nós fazemos o bem, nós existimos. Nos outros dias, nós apenas duramos. O que não se faz, não existe. E tudo que ainda precisa ser feito pode tornar ainda mais inteligente, ainda melhor, a nossa cidade mais inteligente do mundo. Viva Curitiba, viva o Paraná, viva o paranismo.